E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Você que está aí preparado para mais um dia, mais uma live para despertar o seu eu. Vamos embora começar. Logo, logo a gente vai aguardar aqui, esperar entrar o pessoal. Aí, vamos aguardar o Felipe, que já está aí conosco. Aí, Filipão, já vamos entrar. Filipão. Peraí, Felipe, parece que você não pode participar. Será que por quê? Agora sim. Aí, Felipe já recebeu o convite. Vamos agora aguardar a entrada dele. E E aí, aí, meu amigo, tudo bem? tudo bom? Saudade de tu, irmão. Pô, nem falo. Até tentei entrar pelo computador aqui, não dá, né? Só dá pelo celular mesmo. Exatamente, pelo computador não dá, só pelo celular. Ah, tudo bem. E aí, tá tudo bem? Tudo bem. Pô, obrigado pelo convite. Tô Cara, honrado aí. poxa, eu que agradeço você parar o seu tempo para disponibilizar, para ajudar tantas pessoas que estão aí em casa, né, querendo despertar o seu eu dentro, e nada melhor do que a gente contar para elas um pouco da nossa filosofia, né, a filosofia do budismo, não é Aham. verdade? É muito nobre, muito bacana. Verdade, amigo. Despertei esse interesse porque eu via muita gente nessa busca, né, de um significado dessa quarentena. E aí eu encontrei um significado para essa quarentena que é dentro da filosofia do budismo. Então eu falei, cara, por que não divulgar isso para as pessoas, para que as pessoas possam ter também esse brilho dentro, né? E começar a olhar para dentro. Então a iniciativa é para isso aí, amigo. Mas muito obrigado por estar aí conosco. A honra é minha. Vamos lá. E aí, preparou nossa Itaidoshin? Vamos. Tem que explicar, né? Porque nem todo mundo sabe o que que é. Por favor. Tá, eu não sei como é que você costuma fazer, mas bom, eu vou falar sobre o princípio especificamente. Se alguém não conhece o budismo, tá aí assistindo, quiser perguntar, fica à vontade. Não sei se Exatamente. você abre no final para pergunta, como é que você gosta de fazer? Então, como é que a gente funciona? Agora aqui a gente vai bater o nosso papo e logo, quase chegando no finalzinho, a gente abre aí, porque a gente tem 50 minutos, né? E Uhum, aí, nos 45 minutos, a gente abre para fazer pergunta, para quem quiser fazer perguntas e tudo, complementar e tal, e aí a gente responde lá no finalzinho. legal. Eu falo 5 minutos, você fala 30 e os outros são para pergunta, é isso? Vamos lá. Então, na verdade, Desenvolve. a gente vai falar hoje sobre um princípio budista chamado Itai Doshin, né? Em Exato. japonês, ele é Itai Doshin. E em português, a gente define como diferentes em corpo, unos em mente. Então, a ideia desse princípio é dizer que pessoas diferentes, né, com características diferentes, com qualidades e defeitos diferentes, com jeitos de pensar principalmente diferentes, é, elas podem ter, apesar dessas características, dessas diferenças, se todo mundo tiver um propósito em comum, uma cabeça orientada em prol de algum objetivo específico, um objetivo, enfim, que o grupo, né, queira, essas pessoas têm a capacidade de fazer aquilo acontecer. E aí, Exatamente. à luz do budismo, a gente entende que é possível, né, a gente mudar a realidade da sociedade por meio desse princípio, desse comportamento. Então, tem vários princípios budistas, né, não é só isso, mas dentro do aspecto filosófico, da religião, esse é um dos princípios que imperam. Então, é um princípio muito bacana. Quer É falar alguma verdade. coisa? Vai interromper? Como é que tá? Então, esse princípio é muito importante, né? Porque assim, a gente vê nesse mundo tão caótico, tão espalhado de ideias, né? Cada um pensando de um jeito, cada um olhando de um jeito, cada um com um foco para aquilo que. Um foco mais egoísta, vamos falar assim, né? Para aquilo que me preenche, no caso. E aí a gente acaba esquecendo um pouco de conviver no meio à sociedade, né?
Então, assim, a gente precisa, né, esse princípio vem nos ensinando, né, a ultrapassar esse foco do egoísmo e a gente poder se ligar com outras pessoas e a gente conseguir caminhar juntos por um objetivo, mesmo que eu tenha o meu. Mas o foco maior, que é a paz, o amor, estar em harmonia, que a gente chama de Koseirufo, é o Itaidoshin, que a gente vai estar junto caminhando por esse objetivo. É. Você falou duas coisas aí que tem tudo a ver com uma matéria que eu separei aqui. É uma matéria budista, eu vou tentar usar os termos menos técnicos possíveis para quem não conhece o budismo entender um pouquinho. Isso. Mas isso que você falou é exatamente a introdução e um dos trechos da matéria, que diz o seguinte: o comecinho da matéria fala opiniões diferentes, gostos diferentes, objetivos variados, cada pessoa é um universo rico em desejos, sonhos, histórias, expectativas e conceitos. Conviver com outro indivíduo torna-se, portanto, um sério desafio. E é muito legal a gente estar falando desse tema agora, durante essa pandemia, em que as pessoas estão vivendo uma quarentena e os desafios são enormes e diferentes dos que a gente tinha antes, porque é como se essa situação diferente permitisse que a gente enxergasse características da sociedade que a gente não enxergava antes. Então, Sim. eu vejo esse princípio como um princípio basilar para a gente poder ultrapassar esse momento que a gente está vivendo de forma íntegra, né? Para poder chegar lá do outro lado ainda inteiro, né? De repente até melhor do que a gente está Exatamente. buscando. E É aí, mais interessante, amigo, porque assim, hoje a gente está sendo obrigado a conviver. Antes a gente tinha a opção, né? Ah, eu vou para uhum, casa para ficar um pouco mais com meu pai, com minha mãe, vou para casa para ficar um pouco mais com minha esposa, com meu esposo. E aí a gente tinha essa opção. Agora não, a gente é obrigado a conviver. Então, como é que a gente está enfrentando essa parada, né? pois é. E aí, outra palavra que você usou naquela explanação anterior, que tem a ver também com isso que você está colocando agora, foi foco, né? E aí Sim. essa matéria, quando vai falar sobre união, sobre Itai Doshin, né? Diferentes em corpo, unos em mente, ela traz um conceito que, quando eu li ela, tem um tempo já que eu li essa matéria, né? Mas quando eu li pela primeira vez, eu tive um certo choque, né? E aí ficou mais claro para mim com o tempo e hoje é mais claro ainda. Então, a matéria fala que o foco não é a outra pessoa, mas a força em si mesmo que provoque uma mudança real. Exato. Aí ele fala uma mudança real nas relações, né? O poder de criar harmonia em qualquer ambiente, até nos mais corrosivos, está em si mesmo. A união, portanto, só acontece quando um dos componentes de um grupo se levanta fortemente, decidido a ser o primeiro ali a manifestar nele mesmo o propósito maior do grupo. E isso é bacana porque. Por que que me chocou, né? Porque quando eu li isso pela primeira vez, eu pensei, mas peraí, a gente está falando de união, e aí está dizendo que para a união acontecer, eu preciso me levantar sozinho? Porque o tema do texto é esse, né? União é levantar-se só. E faz sentido, porque se a gente for olhar isso na conjuntura atual, que está todo mundo isolado, que a tendência para o sofrimento é maior. Se a gente for pensar nessas coisas, nesse contexto, e se ligar que tem gente se levantando sozinho para tocar violão para o vizinho, para poder prestar um serviço de graça para alguma outra pessoa que está precisando. Né? Enfim, várias ações que a gente está vendo por aí para oferecer um curso gratuito, sei lá. E são essas pequenas coisas que vão se juntando, são vários levantar-se só, né? Que vão se juntando para a gente criar essa harmonia na sociedade que a gente tem visto. Não estou negando a existência de diversos problemas, né? Que a gente está Sim, sim. tá observando também. Mas para mim esse o bacana da gente poder pensar nesse momento, para a gente sair saudável, é a gente conseguir enxergar essas ações, né? Esses movimentos que estão acontecendo e que fazem com que a gente queira estar em conjunto com as outras pessoas, queira entrar nessa onda
e ser feliz, assim como você está fazendo agora, que é muito bacana. Uhum. Exatamente. E é muito incrível porque outro dia postei uma coisa acho que foi no Instagram, não me recordo, e aí eu comecei a falei assim, encorajando as pessoas a fazerem algo, né? E aí uma pessoa me respondeu, acho que foi no Story, aí me respondeu no direct falando assim, mas o que eu posso fazer? Eu falei, e o que você deseja fazer? Aí ele veio e falou assim, cara, eu não sei, eu não estou com muito tempo, porque assim, eu já cuido de uns jovens que eu ajudo e tal, tal, tal. Eu falei, cara, é isso. Você já está fazendo uma ação. Então, essa ação que você está vendo, você talvez não enxergue que seja um grande. Tem até uma frase de um curso que eu estou fazendo que fala o seguinte: o pouco que eu sei pode ser muito e ajudar as outras pessoas por esse pouco que eu sei. Então, assim, por que não dividir, né? Às vezes a gente fica com medo do ridículo, a gente fica tão cercado nisso e a gente fica com medo do levantar-se só, né? Que é a gente fazer com que algo se desponte. Alguém precisou de começar a fazer um monte de live, aproveitando essa pandemia. E aí, do nada, muita gente adorou a ideia e todo mundo começou a fazer também. Então, Exato. precisou de alguém atinar pela ideia e falar, cara, pô, nada melhor do que agora fazer uma live. Aí todo mundo começou a ver, falou, pô, que maneiro e tal, também vou fazer. Então, isso é importante, mas precisou de alguém levantar, né? No budismo a gente fala muito sobre paz mundial, né? A gente trata isso como um conceito japonês mais profundo chamado Kosen-Rufu, mas a gente, para quem ainda está começando, para estar estudando um pouquinho, a gente traduz isso por alto como paz mundial. E às vezes pesa ouvir paz mundial, principalmente num Sim. contexto em que está todo mundo passando por dificuldade. Mas a gente não precisa pensar paz mundial como eu preciso me levantar, vou pegar um avião para dar uma palestra na ONU e acabar com todas as guerras. Não é isso. A paz mundial ela só acontece se todo mundo tomar a iniciativa de, na sua localidade, defender os seus ideais, aquilo que acha que é correto, defender o humanismo, né, o reconhecimento da dignidade de todas as pessoas. E aí tem tudo a Sim. ver com isso que você está falando, porque não precisa fazer um negócio grandioso demais. Você pode, mas não precisa. O importante é fazer o que você sabe. É você contribuir com o que você tem para as pessoas. E isso é o que a gente tem visto, né, nesses movimentos. E hoje foi engraçado você ter tocado nesse ponto, porque eu estava dialogando com uma veterana do budismo mais cedo, e ela falou uma frase que é exatamente isso. E ela disse que talvez seja muito pouco que eu posso fazer, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Que era a iniciativa que ela estava tomando. E isso foi muito bacana. E aí eu pensei, cara, é isso. Na verdade, fiz um. Eu não sei se vocês viram, mas no meu Instagram eu fiz uma proposta. Quem estivesse precisando de auxílio jurídico, eu me propus a oferecer consultoria, dentro do que eu sei, é claro, né? Mas sei que tem muita gente passando por dificuldade. Como é que vão ficar os meus contratos? Como é que vai ficar a minha situação? Então, eu fiz essa oferta e durante o tempo fiquei pensando, nossa, mas tem gente fazendo lives incríveis, movimentos muito legais acontecendo e eu só ofereci aí o que eu já sei. Mas depois eu pensei, não, é isso Cara, mesmo, e tá certo. E aí vieram algumas pessoas me procurar, foi bem bacana. Eu até pensei em contar alguns casos de consultorias que eu recebi, de perguntas que eu recebi, mas aí também já não era muito meu perfil. Aí eu decidi, não, eu vou oferecer o que eu acho que eu quero oferecer. E tá pô, que tudo bem. maneiro. É essa sua ação que faz toda uma diferença para quem está recebendo, né? Quem hoje não está, talvez, precisando de rever algum contrato de aluguel, que tá, né, nesse caos todo que está o país, que está o mundo, né? Então, Uhum. assim, a sua ação, que a gente fica com tanto medo que seja uma ação pequena, que eu não estou fazendo bastante, tudo, mas a gente, né, participa de uma organização, que é a Soka Gakkai, e existe o presidente da Soka Gakkai, que é o Daisaki Ikeda. E o Daisaki Ikeda, ele fala que são pequenas ações que fazem a diferença. Então, quando a gente cria as pequenas ações no nosso dia a dia, é que faz o montante lá fora.
Então, por exemplo, um pedreiro começa a construir uma casa. Se ele não começar com um tijolinho, fazendo uma massinha e tudo, a casa não sobe. Então, a partir do momento que faz essas ações diárias, é o que faz a gente impulsionar, né? Uhum. Outro dia, Felipe, eu estava vendo uma história, né? Falando de comportamento humano. E aí, nesse comportamento humano, estava falando assim, a probabilidade, por exemplo, tem alguém andando na rua aqui e você andando aqui. A probabilidade que se essa pessoa cair e você aqui, é você ajudar. Se essa rua tiver movimentada e uma pessoa cai, é normal de acontecer que as pessoas em volta esperar alguém tomar iniciativa para poder ajudar. Que se ninguém tomar iniciativa, ninguém se move. Então, as pessoas têm muito. O humano tem isso, essa preocupação. Né? Então, quando a gente encontra algo que seja novo, inusitado, a gente fica assim: será que alguém vai fazer primeiro? Tal. Então, quando a gente começa a fazer a meditação, a gente começa a olhar para dentro, a gente começa a colocar em prática essa filosofia, né? Digo por mim, a gente para de pensar nisso, a gente para não, desculpe, a gente diminui um pouco Uhum. essa incidência e começa a tomar coragem, tomar iniciativa, né? Essa proatividade. E aí acho tudo a ver com isso que a gente está falando, né? Pois é. Eu acho que assim, trazendo de volta para o tema que a gente estava tratando, a gente já está capacitado para chegar num conceito que eu também demorei para entender, mas tem a ver com essa matéria, né? A gente está falando sobre união, sobre iniciativa. Então a gente constrói o conceito dessa forma, né? A gente entende que é importante a gente estar unido, né? E que essa união surge de pequenas ações que vão aparecendo a partir do momento que as pessoas se ligam e pensam, ó, eu posso oferecer isso, eu posso contribuir dessa forma. Então, essa combinação de iniciativas que têm um propósito em comum elas geram essa união, né? Sim, Esse Taidoshin que a gente está tratando. é Só que exatamente. se você pensa dessa forma só, um pensamento linear, você tende a achar que a união que a gente está buscando, ela é o resultado. Na verdade, ela é o meio, né? Ou seja, a gente precisa se unir para poder chegar naquele resultado de mudar essa situação que a gente está vivendo agora. E Sim, aí, o que essa matéria fala, o que esse princípio budista explica, é que é isso, mas vai além. E aí ele toca no ponto que eu acho que é o mais importante. Ele diz que a união é, portanto, o objetivo e não o meio. Pessoas diferentes se encorajando e trabalhando pela paz mundial são em si a própria paz mundial. E aí você escuta isso a primeira vez, dá um nó na cabeça, né? E você pensa, não, peraí, calma aí. Se as pessoas estão trabalhando para a paz, elas são a própria paz? São. Porque para olhar o que a gente está vivendo aqui agora. A situação é horrível, todo mundo quer sair dessa quarentena. Né? Tá todo mundo louco para acabar, ir no barzinho, né? Tomar cerveja com seus amigos e tal, voltar à normalidade. isso. Mas a normalidade hoje, nesse período, é a quarentena. E a gente está vivendo. A gente tá aqui, passando por tudo isso. Então, a questão é como que a gente vai passar. Exato. E aí, a partir do momento que todo mundo tem essas posturas de se levantar para poder criar esse ambiente em que, apesar da gente estar vivendo um momento difícil, a gente vai viver junto, vai viver melhor. A partir do momento que as pessoas tomam essas iniciativas, a gente já chegou no resultado que a gente estava esperando lá para frente. Então a gente não precisa Exato. ficar esperando o fim da quarentena, porque se o que a gente busca é uma paz, o que que é essa paz? É as pessoas se respeitarem, elas reconhecerem a dignidade na vida um do outro, né? Elas se tornarem pessoas melhores. E isso já Exato. está acontecendo. Já está Exato. acontecendo. Às vezes você vê um médico atendendo os pacientes. Eu vi uma notícia sobre isso que eu achei sensacional.
E uma das coisas que eles perceberam foram que os pacientes estavam sofrendo, porque era um ambiente frio. O ambiente de hospital às vezes pode ser um ambiente frio. E aí os médicos decidiram botar um crachá com o rosto deles sorrindo, para que o paciente soubesse como era o sorriso daquele médico por trás da máscara. Que O médico, maneiro, cara. os pacientes não estavam vendo isso. E Sim, aí claro. aquilo melhorou muito o ambiente daquelas pessoas, inclusive de quem estava trabalhando. Então, Sim, uma ação que buscava promover um resultado de paz, por si só já foi capaz de causar essa união entre as pessoas. E exato, o final, o resultado final também é essa paz. Então é como se exato. fosse, é cíclico, né? É uma coisa vai Sim. alimentando a outra. Falei pra caramba, foi mal. Não, que isso, cara, tá perfeito. Você, como sempre, é fantástico. Mas falando sobre essa paz mundial, né? Eu fico pensando que muita gente fala assim, cara, por que os budistas, né, falam dessa paz mundial e tal? É aquilo que você está falando de ir para a ONU e tal. Essa ação desse médico de fazer essa diferença fez com que a atmosfera daquele local fizesse, né, fosse diferente, fosse mais harmoniosa, fosse mais leve, fosse mais tranquilo, por mais que eles estavam num caos, né? Porque médicos deviam estar ali cuidando de pessoas que estavam precisando. E aí, com essa ação, quem está doente volta para casa muito melhor. Quem está trabalhando volta para o mundo, né? Sai daquela atmosfera ali, vai para o mundo muito melhor, com uma energia melhor. E é aí que a gente chama de Coceruf. É aí que a gente chama de paz, promover a paz mundial, né? Porque você está falando, a gente está fazendo é a paz mundial que me cerca, né? É o mundo meu, é o mundo do Léo. Então, agora eu faço essa ação, transformo o meu mundo. O Felipe vai lá, muda o mundo dele. Cada um de vocês que está aqui nos assistindo vai lá e muda o mundo de vocês. De repente, a gente está vivendo numa sociedade muito melhor. Então, a ação que a gente faz diariamente é o que faz a diferença. Por exemplo, você acorda de manhã, bateu o pé na quina da cama. Aquela, aquela dor pode te gerar todo um mau humor. Aí você chega para trabalhar, quer dizer, você antes de sair para trabalhar, você já, né, ralha com seu esposo ou sua esposa, depois você sai de casa e já vai muito bravo para a rua, e vira aquele dia tumultuado. Bom, o que que acontece? No fim do dia, aí você chega em casa e fala o quê? O dia foi péssimo. Então, quem fez esse dia ser péssimo, a escolha foi sua, porque você atraiu isso para sua vida. Porque a partir do momento que você bateu o pé na quina, ou então você só acordou, abriu o olho, só acordou de mau humor naquele dia, porque todos nós somos humanos, a gente acorda assim, você Uhum. poderia ter trocado a sua energia, né? Ter feito uma meditação. A gente, por exemplo, a gente faz a leitura do Sutra do Lótus, que a gente chama de Gongyo, e a gente recita também o nosso mantra, que é o Nam-myoho Renge Kyo. E quando a Isso. gente recita esse mantra, a gente sai de casa muito mais harmonioso, muito mais equilibrado. E aí a gente consegue influenciar as outras pessoas que estão ali. Então, isso também é Itaidoshi, né? Porque você está ali no propósito de levantar só, em meio a esse caos, a esse mundo, você conseguir encarar a vida de uma forma muito mais leve e trazer para as pessoas harmonia, uma compreensão, um ouvido, um sorriso, um bom dia, uma paz. Então, isso faz toda uma diferença, né? Então, Isso que você está colocando é o ponto-chave dessa discussão. É claro que a gente está falando bastante sobre quarentena por conta do contexto, das dificuldades, mas esse princípio ele se aplica a qualquer situação. E hoje a gente está falando em interação à distância, né? Que dificulta algumas coisas, facilita outras, porque você está à distância, se você quiser, você desliga aqui a live e, sei lá, vai fazer um miojo, entendeu? Vai fazer outra coisa. Quando você está lá no dia a dia, lidando com as pessoas, olho no olho, né? Ouvindo a voz assim, sem a interferência eletrônica, é outra coisa. Então,
o ponto principal para a gente conseguir alcançar esse resultado é olhar para dentro, né? Para a gente chegar nesse final, assim, a gente está falando de união como meio e como resultado, de iniciativas, de mudar o mundo. Tudo isso só funciona se a gente conseguir primeiro olhar para dentro e pensar: se eu não estou satisfeito com alguma situação da minha vida, o que que eu posso fazer para mudar? E mudar em mim, né? Mudar principalmente em mim. Porque se você for o médico que está pesquisando coronavírus, você vai lá e busca uma cura. Mas se você não for, o que que você vai fazer para mudar a forma como você está vivendo essa situação? E aí tira do contexto do coronavírus, coloca num contexto de trabalho, né? Ah, você está tendo lá uma disputa interna com algum colega de trabalho. E às vezes o cara falou um negócio para você que você não gostou, entendeu? Então, o que que você vai mudar em você para fazer essa situação ficar diferente? Às vezes você Exato. precisa mudar uma questão de tolerância, não sei. O ponto é, para a gente chegar nessa união que a gente busca, a gente precisa se levantar só, né? Foi como a gente começou a dizer. A gente precisa se levantar, tomar uma iniciativa. E aí, qual é a primeira dessas iniciativas? É olhar para dentro. Primeira coisa é pensar o que que eu posso mudar em mim. Depois, mudei alguma coisa em mim? Será que eu tenho alguma coisa para oferecer? E aí a gente vai construindo junto a situação que a gente quer construir. Exatamente. É exatamente isso, cara. E é muito incrível porque, assim, acho que tem algumas pessoas que são, assim, nas minhas pesquisas, como eu estou estudando muito o comportamento humano, eu vejo que tem, assim, algumas pessoas que têm um medo do ridículo, enfim, e uma desses meios aqui que ela fica com receio de tomar a frente, de ter a proatividade, Uhum, é também de com medo de levar a martelada. O que que é isso? Tem um ditado que eu lembro que, assim, quando eu tinha acho que era a quinta ou sexta série, eu falava muito bagunceiro dentro da sala de aula e tudo, e aí o professor sempre chamava minha atenção, sempre chamava minha atenção. E um dia eu estava quieto. Estava quietinho e a sala toda, aí ele escreveu no quadro e falou assim, Leonardo, para, você fica aí levantando. Cara, nem tô falando ele. Sabe o que que é isso? Que prego que se destaca merece martelada. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Quando a gente levanta só, a gente tem que entender que vai vir uma enxurrada para cima da gente. uhum. E esses desafios que a gente vai enfrentar com esse levantar, não é porque a gente tem muito o humano tem muito medo dos problemas, dos desafios, né, de enfrentar isso. Coloca ele muito grande. E quando a gente percebe que a gente está olhando para dentro, a gente nos conhece, a gente sabe que a gente dá conta, aí a gente faz esse movimento de levantar-se só. Cara, esses desafios que vêm para cima da gente só faz com que a gente se torne melhor. Então, esse é o objetivo. Né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, cara, mas você não é Buda de raspar o cabelo, de ficar no monte e tal. Não. O nosso budismo, que é esse que a gente segue, que é do Buda de Nichiren Daishonin, que vem do Japão, esse budismo, ele fala o seguinte, que o desafio é pegar essa filosofia budista e colocar em prática no meio da vida. Então, olha que loucura. Não estou aqui criticando ninguém que vá para mosteiro, que não é esse o objetivo. Mas a nossa linha é diferente. A gente pega essa filosofia e quer colocar em prática em meio ao caos. Então, aí que vem os desafios. Então, a Aham. gente tem que estar preparado para isso. Então, quando você fala, não, eu vou conseguir, eu vou me levantar. E aí você fala assim, cara, levanta, fica firme e vai na fé, porque você vai conseguir. E vai vir os desafios, você vai se tornando melhor. E quando você alcança o seu objetivo que você levantou, você fala, cara, que ótimo, eu consegui, venci isso tudo, eu sou ótimo e tal. Bom, vou lançar um novo desafio, né? Já que eu consegui e tal, vou lançar um outro. Aí você lança um outro desafio e consegue vencer. Então, essa é a nossa vida. Esse é o ciclo da vida, né? É, isso realmente é muito bacana. Então, assim, eu acho que a gente pode resumir dizendo que primeiro, olha para dentro, né?
A gente que Exato. é budista olha para dentro recitando Nam-myoho Renge-kyo. A gente recita continuamente, acreditando que a gente está manifestando nosso melhor aspecto e entendendo assim, ou buscando compreender o que a gente precisa mudar, como que a gente vai fazer a nossa revolução humana, né? E, e daqui, a partir desse momento que você se compreende, você busca compreender o outro, fazer a diferença no outro, na vida do outro. E aí Sim. posso te colocar numa saia justinha, justinha? Pode. Então, hoje Tô bem nesse com medo, diálogo que eu mas estava pode. tendo com essa veterana, ela fez duas perguntas e eu vou reproduzir essas duas perguntas para você. A partir desses conceitos que a gente trabalhou hoje, a primeira coisa que ela perguntou foi: como você vai fazer? Não, como você vai sair dessa quarentena? E aí você me responde. Bom, ótima pergunta. Então, o que que eu percebo diante disso, né? Essa quarentena a gente precisa estar entendendo qual é o nosso papel diante dela, né? Uhum. Porque o que que eu estou ali proposto perante essa quarentena? Bom, no início do ano, né? Para quem eu acho que quase ninguém aqui sabe, mas eu quero dividir isso com vocês. No início do ano eu fui demitido do meu trabalho e aí o Rodrigo também, que é o meu esposo, também foi demitido. E a gente Uhum. ficou nesse caos. E agora o que a gente vai fazer e tal, tal, tal. E aí a gente viu e falou assim, cara, vamos voltar para Minas. Liguei para meus pais falaram assim, cara, vem para cá. E aí a gente chegou aqui em Minas, chegamos aqui dia 27 de março. E eu me Legal. encontrei esse meio assim, cara, mudança, tudo para cá, larguei tudo no Rio, tudo assim, né? Tudo que eu tinha construído por conta dessa quarentena. Perdi o emprego, ele também, tudo por causa da quarentena. E aí eu fiquei nesse caos. E eu pensei, cara, e aí, o que eu vou fazer e tal? Bom, eu tinha escolha. Ou eu deixo essa quarentena tomar conta de mim e eu ficar no desespero e eu me afundar, ou eu faço a diferença e aproveito essa quarentena para eu me afirmar naquilo do meu propósito de vida. E aí eu te respondendo, fiz toda essa firula para te responder que é o seguinte, o que eu vou fazer depois, após essa quarentena é estar muito mais forte do que eu estava antes. Porque o meu propósito é ajudar pessoas. Então, isso eu tenho muitos anos. Acho que desde quando eu me entendo por gente, só que eu não entendia muito bem. E aí, meio às análises, eu falei, cara, é isso, eu vou ajudar pessoas. Então, eu me despertei, né? Estou me envolvendo, já fazia as minhas palestras, e agora eu estou me posicionando diante de um assunto que é a espiritualidade, e estou aqui me desenvolvendo em cima desse assunto que eu já venho estudando há mais de 6 anos, que é o comportamento humano, e também pelo budismo, estudando a espiritualidade através do budismo, né? da ótica do budismo. Então, esse é o meu objetivo. Assim que terminar essa quarentena, dar continuidade, porque isso que eu estou fazendo aqui já é o início disso que eu quero. Influenciar pessoas para o bem delas, para que elas possam ter o olhar para dentro delas e despertar o gigante delas. Então, quem está me seguindo aí nas redes sociais vai ter a disponibilidade, vai ter a oportunidade de ver a minha arte de capa. É um menininho triste, sentado numa cadeira, todo escuro, e dentro do coração dele, uma luz de um vencedor ali. Então, tá dentro de você essa oportunidade. Então, é isso que eu vou fazer após minha quarentena, dar continuidade. Bacana, bacana. E acho que a questão é essa. Você pergunta, você se pergunta, na verdade, todo mundo que está assistindo pode se perguntar, como é que eu vou sair depois dessa quarentena, né? É, como é que eu vou estar, o que que eu vou fazer? E a gente planeja várias coisas. Nossa, agora que eu não tenho a minha liberdade, eu deixei de trabalhar, eu deixei de realizar algumas coisas que eu queria realizar. Quando eu sair dessa quarentena, eu vou me cuidar mais, eu vou fazer mais exercício, eu vou ter mais atenção para minha saúde e tal. E então a gente pensa nessas coisas quando a gente escuta essa pergunta, e aí vem a segunda pergunta, que é: você vai esperar? Precisa? A questão é essa. É Então, a exato. gente não está vivendo um limbo temporal em que, beleza, eu não posso sair de casa, mas não quer dizer que eu não preciso deixar de me relacionar, não quer dizer que eu não preciso deixar de me aprimorar.
tudo que eu almejo pro pós-quarentena pode começar agora. Você Sim. acaba que não caiu na minha saia justa porque você respondeu meio que isso, mas tá valendo. Então, é bem isso, mas é bem isso mesmo, assim, dá para começar agora. E eu sei que parece idealista falar esse tipo de coisa, mas se não for assim, a gente corre o risco de viver num mundo pessimista. Se você passar o dia Sim. inteiro vendo notícia, você vai ver muita notícia ruim, pode ser que É, isso te jogue muito para baixo. Então a gente sim. tem escolhas, o momento é ruim, então a gente tem escolhas. Como que a gente vai encarar isso? Da melhor forma ou da pior forma? Se é da melhor forma, beleza, vou encarar isso da melhor forma, vou seguir em frente. Posso não estar bem para encarar da melhor forma. Tá tudo bem. Lembra que dentro do conceito de Taidoshin que a gente estava trabalhando, o primeiro passo é olhar para dentro. Então, às vezes, você olha para dentro e percebe que não tá legal. Então, para você se levantar e para realizar todo esse propósito de mudar o mundo, mudar a sociedade, você precisa mudar a si mesmo. E às vezes isso começa por perceber que, ó, eu tenho muito a mudar e vou aproveitar o momento para isso. Então, pode ser que você não ajude ninguém nessa quarentena e não tem problema, porque se você começar, se você tomar a iniciativa de olhar para dentro e eu vou me levantar agora, aí você vai estar capacitado a estar sempre trabalhando em prol desse propósito. E isso Exato. por si só já é o resultado que a gente quer alcançar. Exatamente. Como você falou que duram 50 minutos e já são 6h38, para a gente poder ter tempo para o pessoal fazer pergunta, eu queria só compartilhar um trechinho de um livro, pode ser? Por favor, por favor. O livro é esse daqui, ó, é um livro budista também, mas eu, como tem muita gente que não é budista, eu também separei um trecho que é mais ecumênico, né, por assim dizer, é mais filosófico, acho que é o termo correto. E eu acho que tem tudo a ver com esse ponto que a gente está tratando, porque a gente falou muita coisa bacana, muita coisa bonita, mas um dos grandes defeitos do ser humano e o mal do século é o autojulgamento e geralmente o autojulgamento depreciativo, né? Então, a gente já viu várias pessoas pensando, cara, tá rolando um monte de live, um monte de curso, tendo aula de academia grátis e eu não tô fazendo nada. E as pessoas se colocam para baixo porque elas estabelecem um parâmetro para todas as outras, né? E elas estão sempre num parâmetro abaixo. Eu tô falando isso de cadeira, tá? Então, eu tenho autoridade. E aí, o ponto é esse, assim, o primeiro passo é olhar para dentro e entender quem você é. E aí esse trecho, ele fala exatamente sobre isso, é um trecho que foi escrito pelo Daisaki Keda, que dentro do budismo é o nosso mestre, e é um cara que passou por muita coisa, já viveu muita coisa, e incentiva e inspira a gente com a própria vida. Então, se você não escutou nada do que foi falado aqui hoje, não entendeu o princípio, não entendeu nada, pelo menos entenda essa parte, que essa parte aqui é a mais essencial para a gente sair dessa mais forte. Ele diz o seguinte: talvez haja momentos em que não se sintam confiantes em si mesmos. Pode ser que se deparem com momentos nos quais não conseguem agir conforme gostariam, seja diante de um muro de problemas do trabalho, de relacionamentos ou de problemas de saúde. Também pode haver, com certeza, momentos de uma sequência de falhas, mesmo contra sua vontade. Contudo, que mal há em serem imperfeitos. É por serem ainda incompletos que podem se desenvolver. É por serem inacabados que poderão descortinar uma nova era. Só o fato de ser jovem em si já os torna possuidores do mais supremo e insubstituível tesouro. Fiéis às suas características, como jovens que são, gostaria que desafiassem com coragem, ousadia e também com forte perseverança as questões que se erguem diante dos olhos e desfraldem, uma a uma, as bandeiras da certeza de que eu dei o meu máximo e eu cresci. Se a gente conseguir sair dessa quarentena realizando isso, a gente certamente vai sair uma sociedade melhor, ainda que muita coisa ruim esteja acontecendo. É exatamente isso, amigo. Falou tudo, falou tudo. E assim, essas palavras nos
me motiva, porque assim, você disse assim, né? Eu tenho propriedade em dizer. E o melhor disso é de você se reconhecer, né? De você olhar para dentro e falar, não, esse é o Felipe. Eu sou o Léo. Me entendo dessa forma. Essa é a forma que eu ajo. Então, essa forma que eu ajo, eu prejudico. Como é que eu posso me transformar? Se aceitar, né? Diante da diversidade, né? E a gente não querer que todos sejam listrados, ou que todos sejam brancos, ou amarelos, ou vermelho. Então, a gente precisa entender, né? Se entender, olhar para dentro e nos compreender. É muito importante, e acho necessário dizer aqui os passos para a gente se encontrar, né? Porque numa live anterior aí eu disse que a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente enxerga uma areinha muito pequenininha. E que bom que você se enxerga, que você está se enxergando pequeno. Que bom, porque nem isso muita gente faz. Então, a partir do momento que a gente começa a se enxergar pequenininho, a gente tem a capacidade de começar a enxergar isso começar a crescer. É uma areinha, aí depois vira uma pedrinha, depois vira um paralelepípedo, depois vai crescendo, 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 daqui a pouco você já está um gigante, porque você está acostumado a se olhar. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente precisa, né, colocar em prática na nossa vida é a gente encontrar alguém que a gente olha e fala: essa pessoa é o meu mestre, essa filosofia de vida que essa pessoa colocou na própria vida, eu quero colocar na minha vida também. Então, a gente precisa encontrar uma pessoa assim. Outra coisa, a gente precisa ter uma filosofia de vida. A gente não pode estar mais logado em algo que seja supérfluo e acaba assim tão de repente, né? Que é efêmera, essa palavra. Então a gente tem que estar se amarrado, né? Tá ali conectado a uma filosofia que tenha base, que tenha estrutura, que você se conecta, que você olha e fala: isso é importante para minha vida. E um terceiro passo é para você começar, depois de você encontrar esses dois pontos, você começar a colocar isso em prática na sua vida. E para você começar a colocar isso em prática, você precisa começar a se perceber. Então, não adianta nada a gente estar aqui querendo falar isso tudo para vocês se eu nunca experimentei isso na minha vida. O Felipe também nunca tem experimentado isso na vida. Então, agora nesse momento, é o momento dessa quarentena a gente colocar para fora tudo que a gente conseguiu consumir. Por que essa quarentena? Porque ela não veio à toa. Então, se a gente observar que essa quarentena não veio à toa, a gente consegue pegar todos aqueles nossos ensinamentos e colocar isso e falar: não, ela não está aqui à toa, ela não vai me prejudicar, porque eu vou enxergá-la de um outro modo, de um outro ponto de vista. E aí sim você consegue colocar, né, para frente aí a sua vida de acordo com a quarentena e responder essas duas perguntas que o Felipe me deixou na saia justa. Ah, sim, Sérgio. Gente, vocês que estão aí, tem alguma dúvida para perguntar para o Felipe ou Ou pro perguntar para Léo. mim? Pra... Pode colocar aí, por favor, que a gente vai aqui responder vocês. Quero agradecer a presença de todos, né, da Márcia, do Pedro. Eu vi uma pessoa também que tem um sobrenome dourado, Michele, É a minha Mariluza, irmã. a sua irmã, que É. bonitinha, a Bia, os discos do Léo, não sei, não penso. Marcelo, que está no Canadá, um grande Marcelão, amigo nosso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado por vocês estarem aí conosco. Coloque aí a dúvida de vocês sobre esse princípio de Taido Shin. Felipe, o que você quer deixar aí de considerações para nós? Então, na verdade, acho que eu falei tudo que eu tinha me programado para falar. Eu acho que assim, na dúvida, se alguém quiser entrar em contato com a gente, trocar uma ideia, reclamar, bater papo, a gente está aí para isso. E se você não pegou nada, nem aquela última frase que eu li,
E o importante é olhar para dentro. Olha para dentro, percebe o que você pode transformar na sua vida e depois olha para fora. Vamos mudando a realidade aí que a gente vai ser feliz. A gente vai passar por isso muito bem. Com certeza. Marcelão, desculpa, você está em Portugal, você foi para Canadá há muito tempo atrás. Estou parado no tempo, me perdoe. Bom, aqui está a Mari falando o Mariana, seguinte. Mariano, fala assim, Mariana aqui, hoje eu soube que uma amiga minha resolveu desistir da sua vida em um momento de perda como esse, desculpa, tá, não estou conseguindo ler. em um Mariana momento, aqui, vai lá, em um manda para momento de mim. perda como esse, como vocês buscam lidar com a situação para continuar a manifestar o Itai Doshin? E aí? Que tem? Difícil, porque Mariano ele gosta de umas perguntas, né, safadas. Mas vamos lá. Na verdade, eu acho que não foge ao que a gente já falou aqui antes, né? Primeira coisa é olhar para dentro. E é claro que quando a gente discute morte, a gente fala de morte, principalmente no contexto do budismo, a gente percebe que a morte, à luz do budismo, é uma virada de página, é uma mudança de capítulo, né? É o fim de uma existência. Então é como se a pessoa fosse trocar de roupa para iniciar uma nova existência, um novo dia. E isso é muito bonito, mas a partir do momento que a gente não tem uma compreensão emocional da morte dessa forma, a gente sofre. Então, o primeiro ponto para a gente passar por isso é olhar para dentro, né? E entender o valor daquela pessoa na nossa vida, como a gente está encarando a morte, e o que que eu posso mudar, o que que eu posso transformar na minha vida a partir daquela situação. Por que isso? Porque pode ser que outras pessoas relacionadas àquela pessoa que faleceu, ou relacionadas a outras pessoas que faleceram, ou até a outros problemas, pode ser que elas estejam sofrendo também. Então, se você tem essa iniciativa de provocar essa transformação interna, realizar sua revolução humana e conseguir alcançar um resultado diferente, conseguir enxergar além da dor, além da dificuldade, você está capacitado a ser mais feliz e incentivar as outras pessoas a serem mais felizes também, a passarem por essa situação de uma forma mais leve. Eu sei disso, enfim, no ano passado, no ano retrasado, meu avô faleceu. Era uma pessoa que eu admirava muito, era apaixonado por ele, e foi muito doloroso, mas por ser budista, eu já tinha passado por várias mortes, né? Eu já participei de cerimônias de falecimento de muita gente, já acompanhei muito de perto situações como a que eu vivi. Claro que é diferente você estar ali emocionalmente envolvido. Mas foi bom, porque eu tinha uma compreensão de morte diferente. E fiquei triste, é claro, porque eu era apaixonado por ele. Mas eu, por exemplo, tive a oportunidade de conduzir uma cerimônia de falecimento para ele, que foi toda desenvolvida pela família, né? Porque era uma cerimônia específica, especial. A gente ia despejar as cinzas dele num sítio, que ele era muito apaixonado. E eu tive a oportunidade de, por ser uma pessoa que estava pensando além do sofrimento, eu falei, não, eu vou proteger todas as outras pessoas que estão aqui e eu vou pensar em tudo. E aí foi uma cerimônia linda, não, não porque eu pensei, né, mas porque as pessoas que estavam lá envolvidas fizeram ela ser linda e ficou marcado na minha vida e na vida de todo mundo. Então a gente passou por isso. Então, Mariana, eu acho que assim, a dica é sempre olhar para dentro e pensar o que que eu posso mudar em mim para que essa situação ela tenha um outro significado, entendeu? E aí segue Exatamente. em frente. Se você observou, Mariano, o que o Felipe disse, ele tomou a iniciativa, ele teve o Itaidoshin dele. Ele disse: Eu vou proteger essas pessoas. Então, ele levantou ali, naquele momento, e ressignificou a morte. Então, assim, é um dos princípios que eu vou estar conversando sobre isso, né, um pouco mais para frente, sobre a morte, né, a visão do budismo, porque a gente pensa da forma que o Felipe disse, mas o mais importante para a gente entender a morte, a gente precisa começar a entender a vida, dar valor à vida. Né? Então, a gente não sabe qual o problema, o que, que essa pessoa estava passando, né, para estar interrompendo a vida dela.
Então, assim, a gente nesse momento percebe assim que talvez o nosso modo de olhar a vida, a gente não ache significado para ela, né? Então, antes mesmo da gente começar a pensar na morte e tal, a gente precisa virar para frente e falar assim, cara, deixa eu entender a vida. E começar a despertar esse Taidoshin de revolucionar a sua vida. Tá ruim, eu sei que tá ruim, mas o que eu vou fazer para mudar? Se você não enxerga a solução, cara, comece a fazer a sua meditação. Não tem erro. Tem vários tipos de meditação. Você não precisa fazer a meditação que a gente faz. Você pode fazer qualquer outra, ou fazer análise. O mais importante é que você olhe para dentro. Faça o exercício de começar a olhar. Porque a maioria das angústias que se tem é porque a gente começa a observar o redor. A gente não está olhando para dentro. Eu estou olhando o coronavírus que está fora de mim, eu estou olhando meus pais que estão sem dinheiro, eu não estou olhando para mim, eu estou olhando a minha irmã que está com dificuldade, eu estou vendo o outro, e nesse momento você não está se enxergando. Então, o melhor, Mariano, nisso que eu também acho diante do Itadoshin, juntando com o que o Felipe disse, é esse. Você, o seu papel, provavelmente você deve ser budista. Você, nesse papel, o que você vai fazer tomar frente para trazer a alegria e a iluminação para essa sua amiga através da família dela, ou então através até mesmo do seu Itinen, né? Que é um outro princípio que nós vamos falar mais para frente. Então, tá aí na sua mão, o qual é a sua escolha, né? Tem mais uma pergunta aqui da Antônia. Léo, por que muitas pessoas estão dizendo que após a quarentena vamos ficar bem melhor como pessoa? Eu, com a experiência dos meus 64 anos, acabei de completar. Não tenho esse sentimento. Bom, Antônia, minha linda, minha amada amiga, eu vou te dizer o seguinte. Essa quarentena vai depender do seu ponto de vista, de como que você vai enfrentá-la. Então, a partir do momento que você olhar para dentro de você e entender qual é o seu papel diante da quarentena, você consegue transformar o seu redor. Então, é o seguinte, eu vou falar do meu ponto de vista e tomara que isso signifique algo para você. Eu poderia escolher ficar desesperado aqui em Minas e ficar me lamentando e esquecer minha prática, me esquecer e tudo. Ou eu falo o seguinte, tá, beleza, aconteceu isso. Então, deixa eu olhar para dentro e aproveitar esse momento que eu estou desempregado e o que eu posso fazer para modificar sem gastar. Então, eu pude ter a oportunidade de hoje estar aqui fazendo essa live. Então, é o meu significado. Você, com seus 64 anos, uma história rapidinha, tem o dono do KFC, ele se reinventou e formou o KFC a partir dos 65 anos dele de idade. Ele perdeu tudo, e aí ele falou, vou vender frango frito. E aí viram que ele fazia uma casquinha diferente no frango, e aí virou o KFC que é hoje, que a gente conhece. Então ele precisou de perder tudo. Por isso que a gente fala que a quarentena é o momento da gente impulsionar. É porque no budismo tem a questão da lama. Né? Por isso que a gente fala que a flor de lótus é o que simboliza o budismo. Porque em meio à lama, a gente consegue florescer. Então, de onde que você vai tirar o sol para você florescer, a energia para você florescer, é de dentro de você. Então, você precisa começar a olhar para dentro de você, esquecer um pouco o externo. Né? Então, mais uma vez, eu vou falar de uma teoria que é o copo d'água. Quando você começa a olhar para dentro, o seu copo d'água está vazio, está só um copo. E aí, a partir do momento que você começa a olhar para dentro, você começa a se entender, você está entendendo o redor, você começa a encher o seu copinho de água. E aí eu consigo oferecer esse copo d'água e matar a sede das pessoas. Então, a partir do momento que você coloca isso em prática na sua vida, você consegue encher o seu copinho de água para você começar a ajudar essas pessoas e enxergar que a quarentena vai ser o melhor momento para agora que acabar, vai ser o melhor momento, porque a lama vai ter passado.
Porque, imagina, se eu consigo me desenvolver no meio do sujo, cara, no limpo, tá tudo bem. Entende? Espero ter te respondido aí. Quer falar alguma coisa, Felipe? Cara, vou falar muito rapidinho. Só para não ficar parecendo ser chato, né? Mas olha só, é, talvez seja um pouco rigoroso isso que eu vou colocar. Mas nem todo mundo vai sair melhor dessa quarentena. Isso é um fato. Porque depende muito de se você vai abraçar a visão dessa sua amiga, Antônia, e trazer para você. Então, se você não fizer o exercício de ultrapassar o sofrimento e enxergar o que aquilo acrescenta à sua vida, como é que você pode mudar a sua postura, o seu jeito de ser, aí você realmente termina a quarentena e não fez muita diferença. Foi só um momento muito ruim que a gente passou. Agora, se você enxerga no momento de enxerga a dificuldade, mas não necessariamente o sofrimento, né? E você usa isso de alguma forma para forjar a sua vida, que nem a gente está vendo vários exemplos aí, as pessoas se ajudando, as pessoas fazendo live, oferecendo o que podem, aproveitando o momento para fazer exercício, para fazer curso, né? Tem um monte de gente se virando para poder transformar essa dificuldade em alguma coisa que eu possa aproveitar, entendeu? Ainda que seja para ficar mais magro, né? Que eu, por sinal, estou precisando. Então, se a gente conseguir dar esse olhar, a gente sai dessa melhor. Então, se você está com um olhar muito negativo, talvez valha a pena ressignificar isso, né? Escuta com mais atenção o que sua amiga está falando e pensa, pô, será que eu consigo olhar dessa forma? E aí vai refletindo, vai fazendo a sua prática budista, se você for budista, para você poder transformar isso no seu coração e inspirar outras pessoas a transformarem também. É isso aí. Bom, gente, acho que as perguntas acabaram-se. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco, para a gente estar aí fazendo todo esse movimento. É, Felipe, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi E um prazer enorme. obrigado, obrigado mesmo, viu? E, gente, todos os dias eu vou tentar trazer alguém aqui para a gente estar junto às 6 horas da tarde. Se eu não conseguir, por conta da pessoa estar ocupada nesse horário de 18 horas, aí eu vou estar vendo um outro horário e aí eu vou estar sempre divulgando na minha rede social, tá? Então, venham aqui para vocês perceberem e entenderem um pouco mais sobre a filosofia do budismo, porque é assim, é igual tomar banho todos os dias. Todo dia a gente precisa estudar, todo dia a gente precisa ouvir para que essa filosofia entre. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Filipão, muito obrigado, irmão. Então, sério. Ei, voltou. Filipão, muito obrigado. Dá um beijo na Paulinha por mim, tá bom? Pode deixar. Um Obrigado por tudo, gente. abraço. Obrigado, Valeu. querido. Tchau, tchau.